Bom, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa aula, ao nosso tópico 4, que é Nações. Este tópico também será o tópico em que vocês irão fazer um pequeno trabalho individual e as referências de como fazer esse trabalho vão estar disponíveis no Moodle. O tópico Nações estará subdividido em 4 subtópicos, não é? O nacionalismo nas sociedades modernas, nações sem Estado, as minorias nacionais, Estado-nação, identidades nacionais e globalização. Portanto, esses serão os 4 subtópicos que farão parte do tópico Nações. Primeiro subtópico, o nacionalismo nas sociedades modernas. Primeiramente, vocês deverão refletir sobre o que é uma nação, né? Na vossa perspectiva, naquilo que é o vosso conhecimento comum. O que é isso de ser uma nação? O que significa ser uma nação? Não é? E antes de chegarmos a essa definição, vamos... E eu espero que vocês já tenham alguma ideia na vossa cabeça sobre o que é uma nação. Vamos falando um pouco sobre o nacionalismo nas sociedades modernas, portanto, a história evolutiva das nações, e em função disso também, quem não tiver uma ideia muito clara do que é uma nação, passa a ter, não é? Portanto, alguns dos mais importantes movimentos sociais do mundo contemporâneo são movimentos nacionalistas, ou seja, se nós observarmos no mundo inteiro, nós encontramos povos, comunidades que estão em conflitos. Em conflitos por quê? Por quererem ser nações ou por quererem defender o seu território, não é? Os sociólogos do século XIX não tinham mostrado grande interesse por esta questão. No século XIX, a questão do nacionalismo não era vista como uma questão do futuro, ou seja, não se pensava que hoje, no século XXI, em finais do século XX, havia tantos conflitos, tantas guerras, tantas reivindicações nacionalistas, né? Marx e Durkheim, esses dois nomes da sociologia que estão aqui no slide, eles viam, acima de tudo, uma tendência destrutiva e acreditavam que a crescente integração econômica produzida pela indústria moderna iria diminuir as vocações nacionalistas dos povos. Portanto, eles não previam, eles são teóricos do século XIX e princípio do século XX, achavam que o desenvolvimento iria acabar com as tendências nacionalistas. Max Weber, que é um outro grande sociólogo, foi dos poucos que ainda dedicou algum tempo no início do século XX para tentar entender, analisar o nacionalismo. Mas mesmo assim, Max Weber falhou ao não dar, ele falhou de certa forma, ao não dar a devida importância que o nacionalismo iria ter no século XIX. Mas mesmo assim, ele foi dos poucos que ainda deu alguma importância ainda deu alguma importância a esta questão. Contudo, atualmente, o nacionalismo não só está vivo, como continua a crescer. Em algumas partes do mundo é uma questão cada vez mais presente. Embora o mundo se tenha tornado mais interdependente, mais globalizado, há mais pessoas a viajarem, há mais interação entre as pessoas, mas mesmo assim isso não significou o fim do nacionalismo. Estamos a aproximar um pouco da definição do que é o nacionalismo, né? E o que é uma nação. Em alguns aspectos, até provavelmente intensificou-se. Nesta imagem aqui que nós podemos ver, população do Kosovo. Kosovo é um país relativamente moderno que surgiu da divisão da Sérvia, né? Portanto, os kosovares, por via do seu nacionalismo, lutaram para se tornarem independentes do povo sérvio.
Os pensadores mais recentes, os teóricos mais recentes, que se desdobraram e debruçaram sobre o fenômeno do nacionalismo, defendem ideias diferentes. Nós vamos encontrar vários teóricos com várias ideias diferentes sobre essa questão do nacionalismo. Portanto, existe também desacordos quanto ao estádio da história em que o nacionalismo, a nação e o Estado começaram a existir. Alguns teóricos, alguns pensadores dizem que o nacionalismo é algo muito antigo. Outros dizem que é algo muito moderno. Aqui nesta imagem, o que é que nós podemos ver? A população catalã, os catalães da região de Barcelona, que reivindicam ser independentes de Espanha. Ernest Gerner foi um dos importantes teóricos do nacionalismo. Ele defende que o nacionalismo, a nação, o Estado-nação, são produto da civilização moderna. Portanto, que a ideia de nação só começou a surgir no século XVIII com a Revolução Industrial. É a opinião deste teórico. O nacionalismo e as sensações e os sentimentos que lhe estão associados não têm raízes profundas na natureza humana. Esta é a opinião de Ernest Gerner. São produto da nova sociedade em larga escala criada pelo industrialismo. De acordo com Geller, o nacionalismo enquanto tal é desconhecido nas sociedades tradicionais, assim como a ideia de nação. Há diversas particularidades nas sociedades modernas que levaram ao surgimento destes fenómenos. Em primeiro lugar, uma sociedade industrial moderna rápida está associada ao rápido desenvolvimento econômico e uma complexa divisão do trabalho. Geller assinala que o industrialismo moderno cria a necessidade de um sistema de Estado e de governo muito eficaz, de que não existia no passado. Portanto, para ele, é só com a Revolução Industrial, com a criação das grandes cidades europeias, com as grandes concentrações urbanas que foram surgindo, sobretudo do pós-século XVIII, é que deram início ao que hoje nós chamamos de nações. Em segundo lugar, no Estado moderno, os indivíduos têm de interagir a todo momento com estranhos, já que a base da sociedade deixou de ser a vila ou a cidade para passar a ser uma unidade muito mais ampla. A educação de massas baseada numa língua oficial ensinada nas escolas é o meio principal pelo qual uma sociedade em larga escala pode ser organizada e mantida unificada. Portanto, um país, para ser uma nação, precisa de uma identidade cultural, precisa de uma língua única, nacional, precisa de um sistema de ensino nacional, precisa de um conjunto de aspectos para que possam se constituir como uma nação. Mas o que Geller defendeu foi alvo de críticas. Vários aspectos da teoria de Geller têm sido alvo de crítica. Segundo alguns críticos, é uma teoria funcionalista que defende que a educação funciona para produzir unidade nacional. Portanto, o sistema de ensino normalmente é visto nesta perspectiva. Esta visão tende a subestimar o papel da educação na produção do conflito e da divisão. Ou seja, quem critica Geller defende que nem sempre o sistema de ensino é inclusivo, quer dizer, o sistema de ensino provoca conflitos. O poder do nacionalismo está provavelmente relacionado não só com a educação, com a sua capacidade para criar uma identidade comum, algo sem o qual os indivíduos não podem viver, não é? Portanto, o poder do nacionalismo está provavelmente relacionado não só com a educação, mas sobretudo com a sua necessidade de ser algo que cria uma identidade comum. Para os que criticam Geller, a nação não é algo que surgiu com a sociedade industrial, é algo muito mais antigo. Os críticos de Geller defendem que está errado separar nacionalismo e a nação de forma tão forte dos tempos pré-modernos. O nacionalismo é, em algumas formas, totalmente moderno. Mas, mesmo os nacionalismos modernos
suportam, se apoiam em sentimentos e formas de símbolo que remontam muito mais longe no passado. Ou seja, há povos que apoiam na sua história passada, que é uma história anterior à modernização e à industrialização, para defenderem a sua identidade e a sua diferença em relação aos outros povos na atualidade. Anthony Smith, tanto que é um crítico de Gellner, defende que as nações tendem a ter uma linha de continuidade. Tendem a ter uma linha de continuidade com o quê? Com as comunidades étnicas anteriores a elas. O que é uma etnia? É um grupo que partilha ideias de ancestralidade comum. Um grupo de pessoas, de comunidades, que tem uma história comum, que tem uma identidade cultural comum, que tem uma ligação específica a uma terra natal. Nós somos cabo-verdianos, vivemos nas ilhas de Cabo Verde, mas existem muitas pessoas que estão fora de Cabo Verde, mas que também são cabo-verdianos como nós. E aqui, qual é o elemento comum? É a ligação a estas ilhas. Um cabo-verdiano em qualquer parte do mundo sente-se cabo-verdiano por sentir-se ligado a este território, às nossas ilhas, portanto, a este espaço geográfico. Muitas nações, tal como Smith aponta, têm continuidades pré-modernas e em momentos anteriores da história existiram comunidades étnicas que se pareciam com nações. Portanto, para Smith, ao contrário de Gellner, nações é algo mais antigo. Diversas nações seguiram padrões divergentes de desenvolvimento em relação às etnias. Em algumas, incluindo a maioria das nações da Europa Ocidental, só uma etnia se expandiu, expulsando as rivais anteriores. E vamos ver mais à frente porquê. Por exemplo, na França. A França, no século XVII, o território que hoje é a França, falavam-se diversas línguas. Havia histórias étnicas diferentes ligadas a elas. Contudo, à medida que o francês se tornou a língua dominante, a maioria das línguas rivais foi desaparecendo, não é? Mesmo assim, a França hoje é um país de língua francesa. Mesmo assim, ainda existem resquícios destas línguas em algumas áreas. Uma delas é o País Basco, que atravessa as fronteiras espanhola e francesa. O que é País Basco? Então, nós estamos aqui na fronteira. Esta parte aqui é a França e esta parte aqui é a Espanha. Não é? Nós podemos ver aqui nesse mapa mais pequeno. Portanto, País Basco é esta parte laranja aqui. País Basco é uma comunidade étnica que não existe ainda enquanto país, mas os limites ultrapassam as fronteiras de um único país. Os bascos vivem uma parte na Espanha e uma pequena parte na França, mas eles falam a mesma língua que a língua basca, não é? Os bascos do lado espanhol falam basco e castelhano, os bascos do lado francês falam basco e francês. Não é? Portanto, a língua basca é completamente diferente do espanhol ou do francês. Os bascos reivindicam uma história e uma cultura própria. Alguns bascos reivindicam o direito a ser o seu próprio Estado-nação, a serem uma nação independente da França. Estamos a aproximar-nos e a definirmos melhor o que é uma nação. A nação é um conjunto de pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos princípios, que habitam um determinado território. Uma nação tem sempre como objetivo ser um Estado, não é? Contudo, existem muitas nações no mundo que não têm Estado, ou seja, um conjunto de pessoas que vivem dentro de um território, que vivem numa comunidade, mas que vivem dentro de um outro Estado, ou seja, eles não são um Estado autónomo. Portanto, a persistência de etnias bem definidas no interior das nações estabelecidas leva ao fenómeno das nações sem Estado. Por exemplo, os bascos são uma nação sem Estado, porque eles vivem uma parte na Espanha, uma parte na França, e eles não têm um único país que é deles. Nestas situações, muitas das características essenciais da nação estão presentes,
Mas aqueles que fazem parte da nação carecem de uma comunidade politicamente independente. Claro. Se não têm independência política, não são independentes, acabam por ser uma nação sem Estado. Há mais exemplos no mundo de nações sem Estado. Os movimentos separatistas como os chechenos na Rússia, o País Basco, que nós já vimos na Espanha e França, Caxemira, que é uma região que fica aqui entre Índia e Paquistão, uma parte fica no Paquistão e uma parte fica na Índia. Os caxemires gostariam de ser independentes. Portanto, há muitos povos que estão dentro de um país em relação ao qual eles não gostariam de estar e alimentam o desejo de um dia se estabelecerem como Estado autônomo, né? Autônomo que se autogoverna. Em algumas situações, um Estado-nação pode aceitar as diferenças culturais representadas pela minoria, ou, nesse caso, minorias, e permitir-lhes um certo desenvolvimento ativo. Como, por exemplo, aqui na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é composta pela Inglaterra, que é a parte maior, pela Escócia e pela Irlanda. Né? A Inglaterra é um caso em que há um certo convívio sem muito conflito. Mas mesmo assim, os escoceses, de vez em quando, reclamam independência em relação à Inglaterra. Por outro lado, existem algumas nações a quem falta o reconhecimento, como por exemplo o caso do Tibete. Nós aqui temos a imagem do Dalai Lama, que é o líder do Tibete. O Tibete é uma minoria dentro da China, que há muito tempo reivindicam ser independentes da China. Os tibetanos e os curdos também são povos que ficam na fronteira entre Irão, Iraque e Síria. São povos que vêm lutando pela sua direito a ser uma nacionalidade e a ser um país, que ainda não conseguiram. A história do Tibete está ligada fortemente associada a formas particulares de budismo. O líder tibetano, Dalai Lama, está no centro dos movimentos fora do Tibete que pretendem alcançar um Estado tibetano autônomo. Portanto, e gostariam de ser independentes sem recurso à violência. Mas se nós optarmos aqui, temos aqui a região do Tibete, que está totalmente integrada na China. Não é? Os curdos, temos aqui o Kurdistão, né? Uma parte está na Turquia, uma outra parte no Iraque, uma outra parte no Irão. Portanto, os curdos proclamam e tentam, é uma região muito conflitosa, porque muitas vezes eles têm tentado, por via da violência, atingir a independência. Né? As minorias nacionais. As minorias são grupos que se diferenciam da maioria. O que é uma minoria nacional? São grupos que diferenciam da maioria da população em razão da sua língua, nacionalidade, religião, hábitos, etc. Conforme nós vimos, os bascos, os catalães, os curdos, os caxemires, os tibetanos, são minorias, porque eles vivem dentro de um país, mas eles não se sentem iguais à maioria da população que vive naquele país. Portanto, as minorias são grupos que se diferenciam da maioria da população em razão de sua língua, nacionalidade, religião, hábitos ou cultura. Algumas minorias desenvolvem relações com territórios específicos que são fundamentais para a construção da sua identidade cultural coletiva. Portanto, eles pertencem àquele território, se sentem parte daquele território, mas aquele território não lhes pertence de todo porque está incluído dentro de um país maior. Há minorias sociais e há minorias étnicas. O que é uma minoria, digamos assim, como reconhecer uma minoria? As características podem variar para cada grupo, mas há alguns elementos que são os comuns. Vulnerabilidade. Portanto, grupos minoritários são sempre mais vulneráveis. Nós temos aqui, por exemplo, fotografias de transgênicos, né? Pessoas que eram mulheres que se transformaram em homens, ou homens que se transformaram em mulheres. Normalmente são grupos minoritários, né? Uma minoria é sempre um grupo vulnerável.
né? Portanto, uma primeira característica. Os grupos minoritários normalmente não encontram amparo suficiente na legislação, ou quando existe legislação não é implementada de forma eficaz. Por isso é comum a luta desses grupos por terem a sua voz mais escutada nos meios de geração. Em muitos países, por exemplo, não é reconhecido o direito às pessoas de mudarem de sexo. É uma vulnerabilidade, né? Identidade e informação. Há muitos países, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, em que a comunidade negra se encontra numa situação de constante recomeço, de reidentificação, de formação da sua personalidade enquanto minoria racial dentro da sua comunidade. A luta contra os privilégios dos grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes, negros, afro-americanos nos Estados Unidos, muitas vezes discriminados, as minorias lutam contra a desigualdade e têm como grande marca a utilização de meios de comunicação social para expor as suas fragilidades. Mesmo se pensemos, por exemplo, nas mulheres, dentro de uma comunidade maioritária, muitas vezes as pessoas do género feminino também se consideram como minoria, porque há muitos países em que as mulheres não têm igual direito comparativamente aos homens. O movimento LGBT, portanto, as minorias organizadas que se organizam, realizam ações públicas e estratégicas de discurso com vista a uma melhor consciencialização do respeito para com as comunidades que têm orientações sexuais diferentes. Portanto, nesta matéria sobre as nações, nós podemos ver o seguinte. Dentro de uma nação, nós podemos ter grupos sociais diferentes. Pessoas que são mais pobres, pessoas que têm uma língua diferente, ou uma identidade étnica diferente. Mas mesmo assim, dentro da comunidade maior, nós podemos encontrar homossexuais, negros, outros grupos que também acabam por sofrer estigmas ou serem considerados grupos minoritários. Há aqui uma música que vocês poderão ver, eu vou ver se deixo disponível no Moodle, que é uma música da Eli Paris, que fala da questão da discriminação que existe em relação às pessoas homossexuais. Aconselho-vos a ouvir essa música porque é bem interessante. Vou ver se consigo pôr disponível no YouTube. O quarto ponto desta matéria, nações, é nação, Estado, identidades nacionais e globalização. Em algumas partes de África, estamos a ver aqui um exemplo, em algumas partes de África, as nações e os Estados-nação ainda não estão totalmente formados. Porque, como vocês bem sabem, a descolonização africana é algo recente. Porém, em outras áreas do mundo, alguns escritores anunciam já o fim do Estado-nação em face da globalização. Por aquilo que nós já vimos anteriormente. De acordo com o escritor japonês Kimichi Ohami, graças à globalização, vivemos cada vez mais num mundo sem fronteiras, no qual a identidade nacional vai se enfraquecendo. Isso, pelas razões que nós já vimos vimos anteriormente, é uma verdade relativa, né? Até que ponto essa perspectiva será válida? Quando nós questionamos essa perspectiva. Na verdade, assiste-se à extensão de nações sem Estado, não é? Provavelmente ligada à globalização. À medida que a globalização vai progredindo, mesmo assim, os povos reagem muitas vezes revivendo identidades. Não é porque hoje todos temos acesso à televisão, todos temos acesso a roupas modernas, todos temos acesso a filmes americanos, não quer dizer que todos vamos adotar o mesmo estilo de vida, não é? Há comunidades que se recusam, ou segmentos dentro de uma comunidade que se recusam a fazer esse percurso. Portanto, durante a maior parte do século XX, as áreas colonizadas e impérios coexistiram com Estados-nação. Pode defender-se que o último império só desapareceu em 1990 com o colapso do comunismo soviético. Portanto, o comunismo soviético foi
último grande império, se podemos assim dizer. Esta matéria pode ser consultada aqui nestes slides. Bom, portanto, assim nós concluímos este tópico, que é o tópico nações, não é? E, portanto, a aula de hoje conclui aqui. Vou deixar gravado as próximas aulas e vocês terão acesso também no Moodle. Portanto, votos de bom dia a todos.